noite, professor. Tudo bem? Meu nome é Tibério. Eu vou apresentar o podcast Latic, nosso quarto episódio, nosso segundo desse semestre. Primeiramente, eu queria que o senhor se apresentasse, né? O nome do senhor, qual residência o senhor fez, qual a sua especialidade e qual matéria o senhor leciona aqui no Centro de Universidade de Uinta. Beleza. Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Então, eu vou começar me apresentando, como solicitado. Eu sou Emanuel Pequeno, sou médico ginecologista e obstetra. E aí eu vou começar logo por aí, né? Um ginecologista num podcast de cirurgia, né? Tá meio estranha essa história, vocês estão caindo muito nível, rapaz. Como é que chama um parteiro para um podcast de cirurgia, né? Não pode. Como eu sempre digo, né? O pessoal da clínica diz que nós ginecologistas não somos clínicos, né? E o pessoal da cirurgia diz que nós ginecologistas não somos cirurgião. Então nós somos o quê, né? Mas ao mesmo tempo, toda vez que chega uma gestante, o pessoal tem medo, né? Aí procura o ginecologista, né? Não? A gente é um pouquinho de cada coisa, viu? Não é nada não, a gente é um pouquinho de cada coisa. Pronto. Então, como eu disse, meu nome é Emanuel Pequeno, sou médico ginecologista obstetra, sou formado aqui em Sobral, na Universidade Federal, sou da 4ª turma da UFC Sobral. Fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui na Santa Casa de Sobral, sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Certo. Leciono em AIS 6 aqui no INTA. Certo. Professor, eu queria começar esse podcast perguntando para o senhor o que seria a residência de cirurgia em ginecologia e obstetrícia. Muita gente não sabe, acha que é só a ginecologia, outros acham que é só a obstetrícia, que é separado. Eu queria que o senhor explicasse como é que é feito essa divisão, né, dentro da cirurgia, dentro da residência. Tá, então vamos lá. Primeiro vamos quebrar logo esse tabu aí, né? Então sim, o ginecologista é um cirurgião, né? Obviamente, a gente tem as cirurgias ginecológicas e, inclusive, a cirurgia mais feita no mundo é o parto cesáreo, né? Que faz parte da nossa especialidade também. Então a cirurgia ela está inserida na residência de ginecologia e obstetrícia desde o seu princípio, desde o R1. Né? Lá no R1 de ginecologia, principalmente, a gente já começa a fazer procedimentos cirúrgicos e a gente vai evoluindo nesses procedimentos em complexidade no R2, no R3, tanto na ginecologia como na obstetrícia. A residência de GO, ela é ainda junta, né? Então você ainda, apesar de ter algumas ideias de separação, você ainda tem a mesma residência em ginecologia e obstetrícia. Então é como se fossem duas especialidades em uma só, né? E desde o começo a gente tem esse contato com a cirurgia. Mas também existe, né, a subespecialidade em cirurgia ginecológica, um R4, né? Então é um quarto ano em que você se dedica especificamente à cirurgia ginecológica. Aqui no Ceará a gente tem algumas, né? Uma bem conhecida, mais famosa, tem no ICC, a gente tem outra subespecialidade de R4 em cirurgia lá na Santa Casa de Fortaleza. Aqui em Sobral a gente não tem, mas tem alguns serviços que dispõem essa possibilidade de R4 em cirurgia ginecológica, cirurgia mais voltada para a ginecologia mesmo. Certo. E puxando esse gancho também, professor, eu queria saber qual a duração da residência, né? Se ela precisa de acesso, se ela é um acesso direto, ou se ela precisa de clínica médica, de cirurgia geral, para entrar na residência de cirurgia de ginecologia e obstetrícia. Né? Como a gente já falou no começo, brincando, né? A gente não precisa de pré-requisito nenhum, porque a gente nem é clínico nem é cirurgião, né? A gente é GO. Então a gente tem acesso direto sim, certo? A gente entra direto na residência, são 3 anos de residência de ginecologia e obstetrícia. E ao final você tem essa possibilidade de fazer R4. Inclusive, na minha visão, né, essa é uma das grandes vantagens da GO. A gente tem muitas possibilidades de subespecialidades, de R4s, né? Além desse que eu já falei, de cirurgia ginecológica, né, a gente tem inúmeros outros, né, como por exemplo a endoscopia ginecológica, a reprodução humana, a uroginecologia. Dentro da obstetrícia você pode ir para a medicina fetal, você pode ir para... Enfim, tem uma grande quantidade de subespecialidades que a gente pode escolher dentro da ginecologia e obstetrícia. Professor, uma pergunta que a gente sempre faz no nosso podcast é a divisão dos residentes, né? Eu queria que o senhor explicasse o que é que seria a divisão de funções do R1 ao R2, do R3, ou até mesmo do R4, buscar essa sub, né? Quais seriam as principais funções, o que é que o R1 faz assim que chega na residência, o que é que o R2 faz, como é que é essa parte hierárquica e da divisão de funções dos residentes? Legal. Primeiro que assim, cada serviço tem a sua rotina, né? Cada serviço tem o seu modo de proceder, vamos dizer assim. No nosso serviço aqui de Sobral, que é basicamente o que acontece nos outros serviços também, né? Primeiro que a residência de GO é basicamente 2 residências diferentes, né? A residência de ginecologia e a residência de obstetrícia. Na residência de ginecologia, primeiro, vamos começar, normalmente o pessoal o R1, ele fica mais responsável por quê? Pela enfermaria, né, por cuidar dos pacientes que estão no pré e no pós-operatório, e nos ambulatórios.
Normalmente o principal trabalho do R1 é ficar nos ambulatórios e na enfermaria. Então ele vê o pré-operatório no ambulatório, o pré-operatório dentro do hospital na enfermaria e o pós-operatório logo depois do procedimento. Esse é o principal serviço do R1. E aí, cara, vou até aproveitar esse ensejo, porque os R1 eles ficam tudo nervoso para fazer cirurgia. Ficam todo mundo nervoso. Todo mundo nervoso. E aí eu sempre digo para eles uma coisa. Eu digo, olha, cara, me diga uma coisa. Você já viu algum ginecologista na vida que não sabe fazer uma esterectomia? Não. Você já viu algum ginecologista que não sabe fazer uma perineoplastia? Não. Você já viu algum ginecologista que não sabe fazer uma cesárea? Não. Mas tem um monte de ginecologista que se você botar atrás de um balcão para atender paciente faz besteira, não faz? Faz. Então muitas vezes a gente foca muito em aprender a fazer procedimento, né? E eu sei que esse é o foco do podcast, inclusive, mas muitas vezes a parte clínica, entender quando indicar e principalmente quando desindicar é o mais importante. Então esse é o trabalho que eu acho mais importante do R1. No R2, aí você já dá um passinho a mais. Você continua nesse trabalho, obviamente, e você começa a fazer os procedimentos cirúrgicos de menor complexidade. Ah, então quer dizer que no R1 ninguém opera? Claro que opera, quando sobra. Né? Quando sobra, o R1 opera. O R2 não, o R2 já começa a fazer procedimentos de menor complexidade. Que procedimentos são esses? Né? Dentro da ginecologia, os mais comuns: nódulos benignos de mama, conizações ou CAFs, que são procedimentos que a gente faz excisões de lesões pré-malignas do colo do útero, né? E oforectomias. São basicamente os procedimentos que o R2 costuma fazer mais. Aí o R3. O R3 faz os procedimentos um pouco mais complexos, em especial as esterectomias, que são as cirurgias carro-chefe da ginecologia, né? Isso, logicamente, falando da gineco. Agora vamos para a obstetrícia, né? Na obstetrícia, normalmente, o R1 ele fica mais na mão de obra pesada mesmo, que é o que é onde? Na porta da emergência, da maternidade, do PA, né? E cuidando das pacientes na enfermaria de alto risco. Normalmente é assim. O R2 ele já vai dar menos plantão, já vai ficar mais responsável pelos pré-natais de alto risco e pelos partos. E o R3 vai ficar realmente muito dentro do centro cirúrgico conduzindo os partos cesáreos, principalmente aqueles de alta complexidade, né? É mais ou menos essa divisão, acho que deu para entender direitinho, sim, tanto da gineco como da obstetrícia. E aí, professor, puxando gancho, eu queria que o senhor me explicasse quais procedimentos mais comuns dessas áreas. O senhor explicou no começo do podcast que é o parto cesáreo, né, a cirurgia mais feita, e além dele, quais seriam os procedimentos que mais o senhor viu na sua residência, o que é mais comum atualmente? Como eu disse, né, o carro-chefe da ginecologia em relação ao procedimento cirúrgico é a esterectomia. É a esterectomia que a gente, assim, por definição, a gente deve fazer cada vez menos, né? A gente sabe que a esteropreservação, preservar o útero, deve ser um grande objetivo da ginecologia moderna, né? Antigamente a gente achava que o útero só tinha a função de ter menino, né? A gente escuta muitas pacientes dizendo hoje em dia ainda, né? Ah, o útero só serve para ter menino e doença. Eu não quero mais ter menino, não quero ficar doente, então eu vou tirar o útero. E a gente sabe que não, né? O útero, ele tem uma função importante de suporte aos órgãos pélvicos, né? Então quando você tira o útero, você quebra o que a gente chama de estática pélvica. E aí tudo cai. Então distopias, incontinências, dor pélvica crônica, constipação, dor na relação sexual, tudo tende a piorar quando você tira o útero, né? Mas, sim, obviamente, a esterectomia é o carro-chefe cirúrgico da ginecologia. Então é um procedimento que a gente faz muito e que, teoricamente, assim, da ginecologia benigna, né, é o procedimento mais complexo. Então é aquele que a gente tem mais atenção durante a residência. Além dele, a gente tem esses outros, né? Como eu falei, nódulos de mama, oforectomias, excisões de zona de transformação, tanto através de conização como através da cirurgia de alta frequência, que é, vamos dizer assim, mais ambulatorial, minimamente invasivo, né? Já na obstetrícia, aí é cesárea mesmo, né? O procedimento mais feito é cesárea, procedimento cirúrgico, né? Que a gente tem os partos vaginais também. Certo. Professor, agora eu queria perguntar para o senhor, de acordo com a sua experiência vivida na sua residência, né? Eu queria perguntar quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou durante o processo que o senhor estava na residência. Quando eu estava na residência, a maior dificuldade foi carga de trabalho mesmo, né? A gente sabe, cara, que a rede de atenção materno-infantil, ela é deficitária em quase todo lugar, né? Os hospitais são sempre abarrotados, sempre superlotados, né? A gente aqui
na nossa rede, especificamente aqui na região, a gente, principalmente antes do Hospital Regional Norte, né? O Hospital Regional veio ajudar bastante. A gente sabe que a superlotação da Santa Casa é muito latente, é muito grande, né? Para você ter noção, pelo menos quando eu estava lá na residência, né? A média de procedimentos da Santa Casa era superior à da HGF, certo? Com um serviço menos de 3 vezes do tamanho do HGF. A gente tinha em média, cara, 400 partos mês, certo? É muita coisa. Fora atendimentos, fora emergências, fora resolver problema de enfermaria, enfim. Então a maior dificuldade realmente era carga de trabalho. E aí nessa carga de trabalho, o residente, apesar de ele ser um aluno, né, ele acaba sendo inserido no serviço como mão de obra, né? Muitas vezes, isso não só aqui, em qualquer lugar, né? E quando você é inserido no serviço de mão de obra em que há uma super demanda, você acaba trabalhando mais do que aprendendo, vamos dizer assim. Então eu acho, na minha época, né, a maior dificuldade era essa. Agora, mais recentemente, a gente, graças a Deus, deu uma melhorada boa na rede de atenção materno-infantil. A gente conseguiu dividir bem, né, os trabalhos entre o Hospital do Estevão, né, o Hospital Municipal agora, o Hospital da Santa Casa, o Hospital Regional, conseguiu dividir bem melhor, o número de residentes aumentou, então a gente conseguiu diminuir a carga de trabalho e assim, logicamente, melhorar a parte do ensino, né, mas com certeza a carga de trabalho, a responsabilidade que a gente acabava assumindo, mesmo durante a residência, foi a parte mais difícil, sem dúvida. E aí consegue aprender estando exausto, né? Pois é, a gente aprende exausto, é isso. Professor, eu queria que o senhor falasse como é que o senhor enxerga o mercado de trabalho da ginecologia e obstetrícia hoje e daqui a 10, 15 anos. Excelente pergunta, né? Gosto até de falar bastante sobre isso, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu falo bastante sobre o mercado de trabalho médico, né? Cara, eu acho assim, que em relação à quantidade de médicos, apesar da gente falar bastante sobre mais médicos e tal, em relação à quantidade bruta, avaliando de forma bruta, a gente tem médico suficiente para cuidar bem da população do país inteiro. O problema é que, isso sim é um problema, é a distribuição. A gente sabe que grandes centros, principalmente as capitais, né, elas têm muita concentração de médicos. Já quando você vai se distanciando das capitais, a necessidade de médico vai aumentando, né? Então, doutor, mas tem lugares que não tem médico? Tem. Mas por quê? Pela má distribuição e não pela diminuição, não pela quantidade reduzida como um todo, certo? Já foi tentado muitas estratégias para mudar isso, certo? A primeira grande estratégia para mudar isso foi a interiorização dos cursos de medicina. Então você vê que eu, por exemplo, sou fruto disso. Eu sou, como eu falei, da 4ª turma do curso de medicina da UFC aqui em Sobral. Então, eu sou da 4ª turma, então eu era bem no comecinho ainda do curso, né? Da UFC aqui em Sobral. Mas olha só, essa era a ideia. Não, vamos interiorizar o curso para a pessoa se fixar lá. Então, não, vou botar a faculdade de medicina em Sobral para poder o cara se formar e ficar lá. Isso deu certo? Mais ou menos, né? Porque eu tô aqui. Mas, por exemplo, da minha turma, que é a 4ª turma, quantos estão aqui? Da minha turma se formaram 40. Que eu me lembre, 4 estão aqui apenas. Certo? Então, será que essa medida foi muito efetiva? Não sei. Agora, se a gente for parar para pensar por que ela não foi efetiva, por que as pessoas não ficam no interior? Será que é porque o médico é filho de papai? Que só quer ficar em capital? Eu acho que não, sabe? Será que é porque na capital paga melhor? No interior paga melhor que na capital, certo? Então por que o profissional não se fixa aqui? Cara, estrutura, certo? O profissional passa 6 anos na faculdade, aí mais 3, 4, 5 anos na residência. Ele quer ir para um lugar que ele consiga exercer a profissão dele com toda a capacidade que ele aprendeu, certo? O que adianta sei lá, vamos pensar aqui, eu fazer uma cirurgia digestiva, por exemplo, vou usar o exemplo de um amigo meu bem próximo. O cara é cirurgião digestivo, subespecial, fez cirurgia geral, fez pós em cirurgia digestiva. Aí o que adianta o cara estar com uma cirurgia digestiva e ele ter todo o aparato, saber operar robótica, por exemplo, certo? E não poder, ele não vai ficar aqui porque ele não vai conseguir exercer o que ele sabe fazer aqui. Ele vai ter que ir para um grande centro. Então, eu vejo isso, apesar de, cara, assim, já que eu tô aqui de boa, viu? Vou falar. Eu acho que o médico ele é muito colocado como vilão, né? Principalmente pelos meios de imprensa, pela sociedade, pela mídia.
o médico é muito colocado como vilão no sentido de assim, a culpa é do doutor. Porque é muito mais fácil culpar o doutor. Ah, a culpa é do doutor, porque tem pouco médico, porque o médico não quer ficar no interior, porque é Mauricinho, então vamos botar um programa para ter mais médico. Ah, a culpa é do doutor, olha, tá vendo? Ó, o doutor só quer ficar na capital. A culpa não é do doutor, cara. Mas eu acho que nem eles que falam isso pensam isso. Eu acho que é só porque é mais fácil culpar o doutor do que montar todo um aparato para atrair o doutor para o interior, né? Então, é isso que eu vejo em relação a mercado. Eu acho que o mercado, ele é bom. Agora, você tem que ser inteligente para se colocar no mercado. Por exemplo, acabei de dizer, existe uma superlotação de médico nos grandes centros. Beleza. Aí tu vai para um grande centro. Tá, decidiu ir para lá, tu vai para lá. Beleza. Se tem muita gente lá atendendo e tem muita demanda, o que tem que fazer? Tem que se subespecializar. Tu tem que ser sub para poder você ser a referência naquele assunto. Aí você vai se colocar bem no lugar. Agora, você ficou num lugar, você sabe que estruturalmente ele não vai oferecer todas as condições que você precisa, mas você se dispõe a estar naquele lugar. Será que você precisa subespecializar? Provavelmente não. Até porque se você subespecializar, você não vai ter condições de fazer naquele lugar que não vai ter estrutura suficiente. Certo? Então você precisa fazer bem o mais básico. Entendeu? Então eu acho, cara, que o mercado médico, hoje, ele é bom, tá? Só que você precisa ser inteligente. Você não pode, na minha opinião, o principal erro, anota aí, viu, doutor? Anota aí. Na minha opinião, o principal erro do médico jovem, do médico recém-formado, é não planejar a carreira. Para mim é o principal erro. A pessoa vai simplesmente fazendo. Então, acabei a faculdade, vou fazer residência. Você vai fazer residência em quê? Eu vou fazer em GO. Por que você vai fazer GO? Não, é porque é o que eu me identifico. Pô, cara, será que só identificação, só isso, será que isso tem que ser o único critério para você escolher qual residência você vai fazer? Será que avaliar o mercado? Será que ver se é assim que você quer viver? Será que ver onde é que tem mais, onde é que tem menos? Será que outras coisas não podem ser critérios também, além só de afinidade? Entendeu? Então eu acho que o principal erro do médico recém-formado é não planejar. É não se imaginar onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Como é que eu quero estar vivendo daqui a 5 anos? Como é que eu quero que seja a minha rotina de trabalho? Certo? Eu acho que esse é um dos principais erros do médico recém-formado. Então assim, hoje, eu acho que o mercado médico ainda é bom, mas ele precisa ser analisado como critério para você escolher que caminho seguir. Agora, você perguntou para o futuro. Cara, o futuro é complexo. Porque, veja bem, sobre esse assunto, certo? Pesquisem a demografia médica, tá? Existe um trabalho que se chama Demografia Médica, que se eu não me engano é bianual, tá? Não sei se é bianual ou trianual, mas a USP publica de 2 em 3 em 3 anos, falando tudo que eu tô falando aqui, certo? Falando todas as estatísticas em relação ao mercado médico, a USP publica nessa frequência que eu falei, certo? E assim, eles fazem uma perspectiva que em 5 anos, se apenas mantendo a taxa de crescimento médico atual, em 5 anos nós vamos ser o país que mais tem médico por habitante do mundo. Em 5 anos. Só que nós estamos em um momento de aumento dessa frequência, né? Aí recentemente o ministro da Educação, da Saúde, desculpa, ele liberou a abertura de várias escolas médicas aqui na região, né? Se eu não me engano, 6 escolas médicas novas. Não, se eu não me engano, foram 96 no país. E no Ceará foram 6. Isso, 6 escolas médicas aqui no Ceará. Então, assim, a gente está num momento de crescimento do ritmo de formação de profissionais médicos. Então, em provavelmente menos tempo, nós seremos o país do mundo com mais médicos por 1000 habitantes. Então, assim, vai ficando complicado, vai. E aí, como é que você faz? Aí, eu não estou aqui para trazer desesperança, né? Estou aqui para trazer esperança, né? Então, assim, vocês estão ouvindo, estão se formando agora, certo? Beleza, vou entrar num mercado em que vai ter muita gente. Vai. Certo? O que eu faço para me diferenciar? Cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. E vocês nem estão sabendo disso. Sabe qual é o grande ponto que eu acho que vai ser chave para vocês em relação a nós que já estamos? Inteligência artificial.
certo? A gente tá prestes a viver uma grande onda de mudança na medicina. Uma enorme onda de mudança na medicina. E vocês que estão entrando no mercado, é muito mais fácil se adaptar a essa mudança do que quem já está no mercado. Então vocês, na minha opinião, vocês têm esse trunfo que vocês têm que se agarrar nele. É conhecer os algoritmos que estão para chegar aí, vários deles, que vão mudar a medicina completamente nos próximos anos. E é aí que vocês vão ter um espaço para entrar no mercado, na minha opinião. Entendi. Professor, é possível aliar a residência de GO com o trabalho, plantões por fora? Mais ou menos, viu, doutor? Mais ou menos, viu? Cara, assim, em tese nem poderia, né? Teoricamente a residência é exclusiva, né? Dedicação exclusiva. Porém, a gente sabe que todo mundo tem que dar seu jeitinho de sobreviver, né? Porque a bolsa é complicado, você viver só com a bolsa, né? Cara, dá, mas é sofrido. Eu trabalhava muito, mas é sofrido. Porque você tem que trabalhar muito já pela residência, né? E aí você tem que trabalhar por fora, é sofrido, mas acaba tendo que dar. Certo. Professor, quais são as subespecialidades mais procuradas hoje dentro da GO? As subespecialidades. Cara, a subespecialidade mais buscada da ginecologia é a mastologia. Sem dúvida, né? A mastologia, a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais frequente das mulheres do mundo, né? Do mundo inteiro. Então a mastologia é a especialidade mais buscada, a subespecialidade mais buscada dentro da ginecologia. Porém, a gente está vivendo nesse momento o boom da endometriose, né? Todo mundo está buscando se especializar em endometriose. Por quê? Porque as grandes equipes de endometriose, não só aqui no Nordeste, como no Brasil todo, começaram a ter muita demanda, né? E demanda gera retorno financeiro, né? E também é uma área que realmente precisa muito de atenção, né? As pacientes com endometriose costumam sofrer bastante, né? Costumam rodar muito antes de ter o diagnóstico, enfim, são pacientes muito sofridas. Então, acredito que há um boom muito grande na especialidade de endometriose, que anda muito em paralelo com outras, como por exemplo, a pessoa que se especializa mais em endometriose, ela acaba se especializando também em endoscopia ginecológica, que é videolaparoscopia, esteroscopia, que acaba também se especializando em reprodução humana, porque a endometriose é uma das causas importantes de infertilidade. Então esse bloco aí, né, de reprodução humana, endoscopia ginecológica e endometriose, acho que é uma subespecialidade que é bastante procurada hoje em dia também, além da mastologia. Mas eu queria ressaltar uma subespecialidade, cara, que vem surgindo e eu percebo ganhando muito espaço, principalmente nos congressos que eu tô recentemente indo, que talvez até vocês não conheçam, que é uma especialidade bem recente, mais moderna da ginecologia, que é a ginecologia regenerativa, já ouviu falar? Não. Pois é. O que acontece? Com o passar dos anos, né, o assoalho pélvico vai caindo, né? O envelhecimento natural vai fazendo com que o assoalho pélvico caia. E o assoalho pélvico caindo, algumas funções vão diminuindo. Dentre elas, por exemplo, a função da continência urinária. Então, a paciente com incontinência urinária. A incontinência urinária é algo que afeta muito a qualidade de vida das mulheres e é bastante comum com o envelhecimento. A ginecologia regenerativa atua nessa área, por exemplo, de regenerar o assoalho pélvico e assim diminuir os sintomas de incontinência urinária. Outra coisa, a atrofia. Então, ressecamento vaginal, dor na relação sexual, aquela coceirinha que nunca passa. A atrofia é algo bastante comum e também é muito abordado pela ginecologia regenerativa, porque você regenera a função vaginal. A própria estética, a estética vulvar, né? A vagina fica mais enrugadinha, né? Então a estética vulvar também faz parte do rol de tratamentos da ginecologia regenerativa. Então é uma área da gineco bem recente, que eu achei legal citar, bem recente mesmo, muito pouco procurada ainda, tá? Mas já tem a Associação Brasileira, já tem a BIGREF, né, a Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa, e é uma área que eu percebo começando a aparecer, a ganhar espaço nos congressos, que ainda tem muito preconceito em cima, porque ela começou como só estética, mas agora ela é muito funcional também, entendeu? Então tem um certo preconceito. Eu acho que é uma área que vai crescer muito nos próximos anos também. Ótimo, bem importante ressaltar, porque é uma coisa bem desconhecida até por nós mesmos, estudantes. Eu particularmente não conhecia essa área. Então é bem interessante mesmo divulgar, né, essa subespecialidade. E professor, a próxima pergunta, saindo um pouco dessa temática de residência, eu queria fazer uma pergunta que os nossos ligantes da parte científica, né, de extensão, formulou para o senhor para falar a respeito da violência obstétrica. Tá? E a pergunta aqui é o seguinte:
Diante de tantos questionamentos atuais acerca da violência obstétrica nos centros cirúrgicos, como o senhor acha que os médicos podem manter esse respaldo e garantir um vínculo de segurança maior a seus pacientes? Legal. Primeiro lugar, eu acho que o termo violência obstétrica é um termo complicado. Sim. Certo? Vou começar por aí, pode ser? Sim, sim. Tá. Então, por que eu acho complicado? Porque, cara, assim, ó, violência obstétrica, ela automaticamente coloca na mente das pessoas que é uma violência de quem? Quem praticou? O obstetra, certo? E nem sempre a violência obstétrica é causada pelo obstetra, certo? Então eu acho que o correto seria violência contra a gestante, por exemplo, certo? Do mesmo jeito que tem violência contra a mulher, não é violência feminina, por exemplo, não é verdade? Sim. Então eu acho que o termo já é complicado. A gestante, ela pode sofrer violência desde da agente de saúde que cuida dela, ela acompanha ela lá no pré-natal, até a moça da copa no hospital quando ela vai ter o parto, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que o termo violência obstétrica deveria ser melhor visto, tá? Para que a gente não culpe sempre o doutor. O primeiro ponto é esse. Agora você me falou, você me perguntou formas de diminuir esse risco, melhorar o vínculo dentro do centro cirúrgico, né? Então, cara, eu acho assim que é humanizar o máximo possível, né? E quando eu falo humanizar, certo? O que eu entendo por humanização do parto, né? Eu entendo por humanização do parto o respeito ao desejo da paciente, primeira coisa. Então a gente tem uma ideia muito grande em que o parto humanizado é o parto vaginal e tal. Eu não concordo muito com isso, sabe, cara? Eu acho que hoje a gente vive, entre aspas, a ditadura do parto vaginal. E eu dizer isso, talvez eu seja até cancelado. Não me cancelem não, viu? Vocês estão assistindo aí. Certo? Mas é que, sabe o que é, cara? Eu acho que a gestante, ela precisa ser respeitada no que ela quer, no que ela deseja. Certo? Cara, é impressionante hoje em dia no consultório. Eu chego, e aí eu explico as vantagens e desvantagens, né? Parto vaginal e parto cesárea. E aí eu pergunto, e o que você quer? Aí ela diz assim, ó, presta atenção, ela fala assim, ó, doutor, eu quero cesárea. Mas é porque, não. Você não precisa justificar, não. É uma escolha, cara. A gente não pode recriminar a paciente porque ela escolheu o parto cesárea. Não é porque ela escolheu o parto cesárea que ela vai ser mais ou menos mãe, não. Não é porque... E outra coisa, o parto cesárea é um parto. Certa vez, recentemente, eu estava conversando com um casal que eu estava explicando isso, aí o parceiro, viu? Dizendo assim, ó, não, cesárea não é parto, não, cesárea é cirurgia. Eu disse, não, cesárea é um parto. Não, é cirurgia. Eu digo, não, é um parto. Então, parto cesáreo é um parto, tá? Então, vocês estão ouvindo aí que não são da área, ou então é que são mesmo, né, meninas? Não se culpem por você querer parto cesáreo, tá? Não cedam a pressão externa. Óbvio que o parto vaginal tem suas inúmeras vantagens, óbvio. Mas o parto cesáreo também tem as suas, né, gente? Os dois têm vantagens e desvantagens. A gente não pode colocar na gestante uma pressão maior do que ela já tem, né? Então, eu acho que a humanização do parto, ela começa aí, a respeitar o desejo da paciente. Paciente que quer parto vaginal, beleza, vamos fazer o melhor parto vaginal possível. Paciente que quer parto cesáreo, show, vamos fazer o melhor parto cesáreo possível, certo? E aí o primeiro ponto é que, graças a Deus, isso já é lei hoje, né? Presença do acompanhante. Pronto, esse é o primeiro ponto que tem que ser respeitado para a gente não correr o risco de violência, certo? Presença do acompanhante, tanto no parto vaginal como no parto cesáreo, certo? Segunda coisa, essa, cara, bem legal, atualidade também, viu? Sim. Tô atualizando tudo aqui, viu? Ó, que é o quê? Cara, eu acho que vale muito a pena, inclusive para dar esse ar de segurança jurídica, certo? Você registrar em fotos e vídeos o procedimento de parto. Até pouco tempo isso era proibido, tá? Pelo Conselho de Ética. Mas a nova norma do Conselho de Ética, que ainda não está em vigor, vai funcionar a partir de março, tá? Tem muita gente que já está fazendo o que o Conselho de Ética mandou. Vocês estão sabendo, né, que tem a nova lei de publicidade médica, né? Foi lançada recentemente. Tem muita gente que já está aplicando a lei, mas a lei só vai estar valendo a partir de março, certo? Então, essa nova lei, ela permite como exceção, olha só, o único procedimento que pode ser fotografado e filmado por terceiros, ou seja, não pelo próprio médico, é o parto, certo? Então, eu acho super importante que o médico hoje em dia tenha uma equipe, ou então pelo menos alguém de segurança para registrar esse procedimento. Porque aí você tem uma forma de a paciente se sentir mais segura, porque vai ter alguém registrando, certo? E o médico também vai se sentir mais seguro de dizer, ó, eu estou fazendo direito, eu tenho um registro de que eu fiz direito, então tá tudo certo,
Então, algo que antigamente parecia atuar contra o médico, que é um registro fotográfico e de imagem, né? Hoje eu acho, na minha visão, atua muito a favor do médico, inclusive. Certo? Então eu acho que a presença do acompanhante, a presença de alguém para registrar e principalmente a boa relação médico-paciente, né? É o caminho para a gente não correr esses riscos, né? E logicamente o registro no prontuário. Então eu diria que são esses 4 pontos, certo? Presença acompanhante, registro, relação médico-paciente e registrar tudo que acontece no prontuário. Que além de nutrir essa relação com o médico-paciente, né? Ele, como o senhor falou, dá uma segurança tanto para o paciente, para estar registrado tudo aquilo, para ela não venha a sofrer essa violência, como também para o médico, para ele ter o respaldo jurídico, né? Como o senhor bem apontou. É bem importante mesmo. Professor, as nossas perguntas se encerraram por aqui. Eu queria agradecer por o senhor ter aceitado o nosso convite, tá? É uma honra que o senhor tenha vindo aqui esclarecer essas perguntas. E por último, eu queria que o senhor desse uma take-home message, assim, para o nosso público, para que eles saibam como é a ginecologia obstetrícia, alunos que estejam interessados em fazer residência, residentes que estejam nos acompanhando, professores, né? E futuros médicos também, né? Futuros estudantes de medicina. Só queria dar uma mensagem de... Então vamos lá. Eu tô pensando aqui o que eu falo, certo? Mas eu tenho uma mensagem, mas vai ser grande, pode? Pode. Não tem que ser aquelas curtinhas assim não, né? Não. Tá bom. À vontade, professor. Tá bom. Vou dar um take home message. Eu acho que a mensagem que eu tenho que passar pra casa em relação ao que você falou, em relação à ginecologia obstetrícia, a primeira coisa não tenham medo de fazer GO, certo? Tem mercado sim, tá? Segunda coisa, a ginecologia obstetrícia é uma área que eu considero fabulosa porque a gente vive a magia, certo? A gente vive, e até hoje eu sinto a magia, tá? A gente vive a magia de ver um homem se transformando em pai, ver uma mulher se transformando em mãe, de ver um casal se transformando em família, né? Então a gente vive a magia. A gente vê aquele primeiro olhar do bebê pra mãe, quando a gente entrega pra ela, é uma coisa assim, absurda, né, cara? Quando a gente sabe o valor de um filho, a gente também sabe o valor do obstetra, né? De participar desse momento da vida de uma família é algo assim, indescritível. Eu falando assim parece bobagem, mas eu fico querendo me emocionar, viu? É verdade, né? Não é hipocrisia não, viu, doutor? Mas quer dizer também que a GO tem outras vantagens, né? Primeiro, que são 2 especialidades em uma só, é ginecologia e obstetrícia. Segundo, que é acesso direto, não precisa de pré-requisito. Terceiro, é clínico cirúrgico, então a gente tem consultório e a gente tem centro cirúrgico. Quarto, tem um monte de subespecialidade, como a gente acabou de falar, tanto dentro da gineco, como dentro da obstetrícia. Aí quer dizer que a obstetrícia tem subespecialidade? Tem. Na obstetrícia eu posso decidir trabalhar mais com medicina fetal. Na obstetrícia eu posso decidir trabalhar mais com centro cirúrgico, com PA, com obstetrícia mesmo, no pronto atendimento, né? Então, a GO te dá muitas cartas para você jogar, né? Muitas possibilidades, certo? E a última, e eu acho que a principal, já que a gente comentou sobre isso durante o podcast, eu acho que a principal é para vocês aí que estão se formando, né? É que fiquem atentos às mudanças que virão, certo? Independente da área que você for escolher, fiquem atentos às mudanças que virão, principalmente aquelas mudanças relacionadas à inteligência artificial. São elas que vão diferenciar vocês daqui a alguns anos. Eu costumo comparar a onda que virá da inteligência artificial com a onda que já passou das redes sociais, certo? As redes sociais, cara, elas impulsionaram muita gente e elas deixaram para trás muitos outros, né? Aqueles que lá atrás, por exemplo, me criticavam quando eu fazia vídeo na rede social, né? Ah, o blogueirinho, o YouTube, não quer ser mais médico não sei o quê. Aqueles que criticavam lá atrás, hoje estão todos fazendo vídeo, entendeu? Então, eu acho que o grande recado talvez seja esse. Então, não vão contra a maré, certo? Não, porque a inteligência artificial vai tomar lugar. Não vai tomar lugar de ninguém, não. Eu escutei um outro podcast esses dias que o cara disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim, a inteligência artificial, ela não vai tomar o lugar de médico nenhum. Porém, o médico que não usar a inteligência artificial será substituído por aquele que estiver usando. Certo? Então, eu acho que esse é o grande recado que eu queria dar para vocês. Não remem contra a maré. Absorvam o que vem, aceitem e se adaptem.
Eu acho que esse é o caminho para vocês trilharem um caminho de sucesso aí na medicina nos próximos anos. Certo, professor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.